Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo sobre as melhores placas de vídeo até R$1.000. Com o preço das placas de vídeo caindo, você vai se surpreender com essas placas que eu vou te mostrar. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar a nossa lista, na quinta posição temos a RX 570 de 4GB. Lançada pela AMD em abril de 2017, essa GPU da imortal arquitetura Polaris conta com uma litografia de 14 nanômetros e 5.7 bilhões de transistores, um clock base de 1.16 GHz e um máximo de 1.24 GHz. Possui memória GDDR5 com clock de 1750 MHz e uma capacidade máxima de memória dentre suas variantes de 8 GB. Suas conexões incluem um HDMI 2.0B, 3 DisplayPorts 1.4A e uma DVI, podendo possuir variações. Encaixa em um slot PCI Express 3.0 e sua largura ocupa 2 slots. Oferece suporte às APIs gráficas DirectX 12, Vulkan 1.2 e OpenGL 4.6. Os sistemas operacionais suportados são Windows 7 de 32 e 64 bits, Windows 10 e 11, além do Ubuntu, Linux Mint, Arch e outras distribuições Linux. Possui um consumo de 150 watts e possui uma recomendação de uma fonte de 450 watts para ela, além de possuir um conector de energia extra de 6 pinos, podendo possuir variações. Hoje, pessoal, essa placa está na casa dos R$770. Pelas minhas análises, a RX 570 se mostra uma boa placa se você pretende jogar em 1080 entre as qualidades de baixa e ultra, entre os 40 e 75 FPS na média geral de quadros. Isso para os jogos mais pesados, como Warzone, Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Valhalla. Mas para jogos mais leves, como Rainbow Six Siege, Valheim, CSGO, Valorant, entre outros, essa placa consegue até mais de 100 FPS nas qualidades mais altas. Alguns pontos positivos seriam os jogos que essa placa roda bem, como por exemplo, GTA V em 1080 na qualidade Ultra acima de 60 FPS e Forza Horizon 5 em 1080 na qualidade Ultra acima dos 45 FPS. O ponto mais positivo dessa placa, na minha visão, seria que com ela você não vai precisar colocar a resolução abaixo de 1080. Mesmo que você tenha que baixar um pouco a qualidade do jogo para ter uma experiência mais fluida, pelo menos a resolução Full HD ela consegue lidar bem. Já alguns contras dessa placa seriam os jogos que rodam mal nela, como Horizon Zero Dawn, que é um jogo que trava um pouco mais dessa placa do que os demais, mas ainda é jogável na qualidade Ultra com uma média de 34 FPS. Ainda o conector extra de alimentação de 6 pinos e seu consumo energético também não condizem com sua performance. A próxima placa dessa lista, por exemplo, também possui um conector de 6 pinos, porém consome menos energia e possui uma performance superior, o que é uma vantagem frente à RX 570. O último contra seria o preço. As próximas placas que eu vou falar sobre são mais potentes que ela, custando menos. Então esse, sem sombra de dúvidas, é o ponto mais negativo dessa placa. Hoje, essa placa ocupa a posição 63 no ranking de placas de vídeo mais potentes do mundo, segundo o site Tech Power Up, que é uma referência mundial no assunto, com centenas de benchmarks disponíveis ao longo de anos, tanto de placas de vídeo quanto de processadores. No geral, essa placa é regular e merece uma nota 5.2. Seguindo para a nossa quarta posição temos a GTX 1060 de 3GB. Lançada pela Nvidia em agosto de 2016, essa GPU da arquitetura Pascal conta com uma litografia de 16 nanômetros e 4.4 bilhões de transistores. Possui também um clock base de 1.5 GHz e um máximo de 1.7 GHz. Possui memória GDDR5 com clock de 2 GHz e uma capacidade máxima de memória dentre suas variantes de 6 GB. Dentre suas conexões, ela conta com uma HDMI 2.0B, 3 DisplayPorts 1.4A e uma DVI, podendo possuir variações. Encaixa em um slot PCI Express 3.0 e sua largura ocupa 2 slots. Oferece suporte às APIs gráficas DirectX 12, Vulkan 1.3 e OpenGL 4.6. Possui suporte aos mesmos sistemas operacionais que a placa anterior. Consome em média 120 watts e possui uma recomendação de uma fonte de 400 watts para ela, além de possuir um conector extra de 6 pinos, podendo possuir variações. Hoje, pessoal, essa placa está na casa dos R$730. Pelas minhas análises, a GTX 1060 se mostra uma boa placa se você pretende jogar em 1080 entre as qualidades baixa e ultra, entre 40 e 75 FPS na média geral de quadros em jogos mais exigentes. Mas os mais leves, a taxa de quadros passa de 100. Alguns pontos positivos seriam os jogos que essa placa roda bem, como por exemplo em GTA V, que roda no jogo no Ultra em 1080 tem uma média de 61 FPS, e é melhor nesse jogo que a próxima placa dessa lista. PUBG no Ultra, acima
acima dos 60 FPS e Warzone na qualidade alta acima dos 70 FPS, além de ser mais barata que a RX 570 e ser um pouco melhor no geral. Já alguns contras dela seriam que essa placa possui um requerimento de fonte de 400 watts, que é maior que as próximas placas que irão aparecer nessa lista e que são melhores que ela. Então nesse quesito ela perde pontos. Além de custar mais caro também em comparação à próxima placa dessa lista, entregando cerca de 14% menos performance. Segundo o ranking do Tech Power Up, essa placa ocupa a posição 62 e possui uma vantagem de 1% em performance frente à RX 570. No geral, essa placa é regular e merece uma nota 5.5. Agora, eu tenho certeza que essas próximas placas valem sua inscrição no canal, porque essa comparação eu garanto que você não vai achar em nenhum outro lugar do YouTube. E porque a gente continua com a nossa meta de 400 inscritos. E se puderem, por gentileza, ativem o sininho. É rapidinho, desce aqui, papo pronto. Agora você faz parte do time 95. Pulando para nossa terceira posição temos a RX 580 de 4 GB. Lançada pela AMD em abril de 2017, essa GPU da arquitetura Polaris conta com uma litografia de 14 nanômetros e 5.7 bilhões de transistores. Possui um clock base de 1.2 GHz e um máximo de 1.3 GHz. Conta ainda com memória GDDR5 com clock de 2 GHz e uma capacidade máxima de memória entre suas variantes de 8 GB. Dentre suas conexões, ela conta com uma HDMI 2.0B e 3 DisplayPorts 1.4A, podendo possuir variações. Encaixa em um slot PCI Express 3.0 e sua largura ocupa 2 slots. Oferece suporte às APIs gráficas DirectX 12, Vulkan 1.2 e OpenGL 4.6. Possui suporte aos mesmos sistemas operacionais que as placas anteriores. Consome em média 185 watts e possui uma recomendação de uma fonte de 500 watts para ela, além de possuir um conector extra de 8 pinos, podendo possuir variações. Hoje, pessoal, essa placa está na casa dos R$480. Pelas minhas análises, a RX 580 se mostra uma placa boa se você pretende jogar em 1080p entre as qualidades média e ultra, entre os 40 e 83 FPS na média geral de quadros. Isso em jogos mais exigentes, mas em jogos mais leves a taxa de quadros passa facilmente da casa dos 100. Alguns pontos positivos seriam os jogos que essa placa roda bem, como por exemplo GTA V em 1080, onde com um misto de qualidade alta e ultra se mantém acima dos 60 FPS na maior parte do tempo. Days Gone em 1080 na qualidade ultra, rodando acima de 50 FPS a maior parte do tempo, e em Resident Evil Village, que em 1080p na qualidade alta roda acima dos 65 FPS, além de ter uma performance de 3 a 5 FPS maior que a GTX 1060 de 3 GB na média geral de quadros. Outro ponto extremamente positivo dessa placa é o seu preço, pois ela está custando em média R$480. E sabe o que é mais incrível? Quando eu comecei a fazer o roteiro para esse vídeo, há cerca de um mês, ela custava R$600. Simplesmente, essa placa caiu R$120 em um mês, causado principalmente pela queda na procura por placas para mineração, o que está inundando o mercado com placas usadas, e que ativa uma regra básica de mercado. Quando a oferta aumenta e a demanda diminui também o preço. E pela primeira vez em mais de 2 anos, os preços finalmente estão começando a cair e chegar a níveis realistas. E pensar que há cerca de um ano atrás, essa placa custava mais de R$2.000. Loucura, hein, galera? Agora, do lado negativo das coisas, um jogo que faz essa placa suar em alguns momentos é Elden Ring. O problema seriam alguns travamentos em certos momentos do jogo. Nesse teste, está sendo usado um i3 10105F, que é mais do que suficiente para levar essa placa. Mas mesmo na qualidade média, na resolução Full HD, a placa fica em 100% de uso, enquanto o i3 está lá, tranquilo, nem usando 70% da sua capacidade. Então, se você pensa em jogar Elden Ring com essa placa, esteja ciente que em alguns momentos ela pode passar um perrengue para rodar esse jogaço. E um outro ponto negativo dessa placa é o seu consumo energético, podendo ser notado logo de cara por seu conector de energia extra de 8 pinos, já que essa placa é uma melhoria da RX 480, que foi sua antecessora, lançada um ano antes, e possui um aumento na voltagem do chip para conseguir extrair mais performance, consequentemente gerando mais calor, o que é um dos motivos pelos quais essa GPU geralmente possui um design de 2 ventoinhas para manter a temperatura do chip em uma faixa segura. Segundo o ranking do Tech Power Up, essa placa ocupa a posição 50. No geral, essa placa é boa e merece uma nota 6.5. Quase no topo, em nossa segunda posição temos a RX 5500 XT de 8 GB. Lançada pela AMD em dezembro de 2019, essa GPU da arquitetura RDNA1 conta com uma litografia de 7 nanômetros e 6.4 bilhões de transistores. Possui também um clock base de 1.6 GHz
e um máximo de 1.84 GHz. Possui memória GDDR6, e essa é a primeira placa que tem esse tipo de memórias, com um clock de 1.75 GHz e uma capacidade máxima de memória dentre suas variantes de 8 GB. Dentre suas conexões, ela conta com uma HDMI 2.1 e 3 DisplayPorts 1.4A, podendo possuir variações. Encaixa em um slot PCI Express 4.0 e sua largura ocupa 2 slots. Oferece suporte às APIs gráficas DirectX 12, Vulkan 1.3 e OpenGL 4.6. Possui suporte aos mesmos sistemas operacionais que as placas anteriores. Tem um consumo de 130 watts e possui uma recomendação de uma fonte de 300 watts para ela, além de possuir um conector extra de 8 pinos, podendo possuir variações. Hoje, pessoal, essa placa está na casa dos R$ 770. Pelas minhas análises, a RX 5500 XT se mostra uma placa muito boa se você pretende jogar em 1080 entre as qualidades alta e ultra, entre 40 e 92 FPS na média geral de quadros. Novamente, isso em jogos mais exigentes, mas nos mais leves, a taxa de quadro fica bem acima dos 100 FPS, exceto em Fortnite, onde essa placa consegue uma média de 60 FPS no Ultra. Se bem que hoje em dia, né, pessoal, Fortnite nem pode ser mais considerado um jogo leve. Alguns pontos positivos dessa placa seriam os jogos que ela roda bem, como por exemplo GTA V em 1080 na qualidade Ultra a 74 FPS, PUBG em 1080 na qualidade Ultra a 92 FPS e Days Gone em 1080 na qualidade Ultra a 70 FPS. Mas o que mais me chamou nessa placa foi o baixo consumo dela e que mesmo com essa característica, encara jogos pesados em 1080 a Ultra e consegue uma taxa de quadros muito boa no geral. Mesmo que o ranking coloque ela apenas 1% melhor em performance se comparada com a RX 580, a diferença é nitidamente maior. Pelo menos uns 20% a mais de performance pelo lado da 5500. Podemos tomar por comparação a performance da 580 no PUBG, onde na qualidade Ultra a 1080 teve uma média de quadros na casa dos 73, enquanto sob as mesmas condições a 5500 conseguiu 92 quadros na média, o que representa uma diferença de mais de 25%. Mas, como quase tudo na vida tem seu lado negativo, vamos a ele. O primeiro ponto seria a faixa de preço. Na minha opinião, ela tem sim suas similaridades com a RX 580, mas é sem dúvida melhor. Mesmo assim, ela poderia estar ali na casa dos R$600 em vez dos 700, pois é uma placa que já tem 3 anos de idade e muitas outras alternativas superiores apareceram nesse meio tempo. E o último ponto, meio que negativo, porque eu acredito que a maioria das pessoas nem usa esse recurso, mas se você usa, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber. É que essa placa não possui suporte a Ray Tracing acelerado por hardware, então nada de espelhos dos prédios refletindo o povo passando nas ruas nesse novo Spider-Man que foi lançado. Como o Tech Power Up não tem o benchmark da RX 5500 XT de 8 GB, somente a de 4 GB, que é bem mais lenta, eu tive que fazer uma comparação com uma placa que está lá e é um pouco superior a 5500, que é a Radeon R9 295X2 e que está na posição 43 com uma taxa de processamento de 65 gigapixels por segundo, o que significa que essa placa consegue processar 65 bilhões de pixels a cada segundo. Esse foi o atributo para classificar onde ela ficaria ranqueada se estivesse na listagem. Como ela possui um processamento de 59 gigapixels, que é 6 gigapixels menor do que o da R9 295X2, ela estaria uma posição atrás, na posição 44. No geral, essa placa é muito boa e merece uma nota 7. E finalmente, na nossa primeira posição, temos a GTX 1660 Super de 6 GB. Lançada pela Nvidia em outubro de 2019, essa GPU da arquitetura Turing conta com uma litografia de 12 nanômetros e 5.7 bilhões de transistores. Também possui um clock base de 1.53 GHz e um máximo de 1.78 GHz. Possui memória GDDR6 com clock de 1.75 GHz e uma capacidade máxima de memória dentre suas variantes de 6 GB. Dentre suas conexões, ela conta com uma entrada DVI, uma HDMI 2.0 e 3 DisplayPorts 1.4A, podendo possuir variações. Encaixa em um slot PCI Express 3.0 e sua largura ocupa 2 slots. Oferece suporte às APIs gráficas DirectX 12, Vulkan 1.3 e OpenGL 4.6. Possui suporte aos mesmos sistemas operacionais que as placas anteriores. Possui um consumo de 125
5 watts e uma recomendação de fonte de 300 watts, além de possuir um conector extra de energia de 8 pinos. Hoje, pessoal, essa placa está na casa dos R$860. Pelas minhas análises, a GTX 1660 Super se mostra uma ótima placa se você pretende jogar em 1080p entre as qualidades alta e ultra, tendendo mais a ultra a maior parte do tempo, entre os 40 e 75 FPS na média geral em jogos mais exigentes, mas nos mais leves a taxa de quadros passa de 100 com facilidade. Alguns pontos positivos dessa placa seriam alguns jogos que ela roda bem, como por exemplo em Apex Legends a 1080 na qualidade ultra, onde se chega a 94 FPS. Também em Metro Exodus a 1080 na qualidade ultra, rodando a 83 FPS na parte dos esgotos, mas em áreas mais abertas ela fica abaixo de 60 FPS, como na parte do deserto. E em Warzone a 1080 na qualidade ultra, rodando a 75 FPS. Outro ponto interessante foi que se formos comparar essa placa com a 5500 XT, ela se mostra de 10 a 20% superior. Embora em PUBG a 5500 se saia muito melhor que ela, no restante dos jogos a 1660 Super se mantém superior por geralmente uma margem de 6 a 10 FPS na média de quadros. Porém, como os preços estão caindo, derrubados em parte pela diminuição drástica da procura por mineração de criptomoedas, pode ser que ela não mantenha sua coroa por muito tempo, mas isso só o tempo dirá. Agora, vamos frisar alguns pontos negativos dessa placa. Como ela foi lançada 9 meses depois do lançamento da série 2000, que foi a família que introduziu o Ray Tracing nas placas da Nvidia, havia uma expectativa muito grande na época de ela também vir com suporte a Ray Tracing, que foi algo que acabou não acontecendo. Então, para muitos esse pode ser um contra dessa placa. Eu sinceramente, pessoal, não dou muita bola para Ray Tracing, então não acho isso necessariamente um contra, mas se você curte, esteja ciente que essa placa não conta com esse recurso. Segundo o ranking do Tech Power Up, essa placa ocupa a posição 38. No geral, essa é uma ótima placa e merece uma nota 8. Bem, agora vamos para o veredito final. Diferentemente do vídeo das melhores placas de vídeo até R$500, nesse nós temos dois vencedores em duas categorias diferentes. Uma é a de custo-benefício e a outra é a de performance. Na categoria custo-benefício vem ela de novo, a imparável RX 580. Nesse caso, mais especificamente a sua variante de 4GB, que só para lembrar tem 5 anos de idade. Eu escolhi essa placa como vencedora dessa categoria justamente porque é indecente o nível de performance que essa placa entrega, custando somente R$480. Ela é cerca de 20 a 25% inferior em termos de performance se comparada à GTX 1660 Super, porém custa cerca de R$380 a menos, o que é simplesmente incrível, além de não estar tão longe assim do nível de performance entregue pela RX 5500 XT. Assim como a 5500 e a 1660 Super, ela consegue levar uma experiência bastante fluida em Full HD. Só para você ter uma ideia do quão boa essa placa é, mesmo hoje, dá uma olhada como ela se sai levando a versão beta de COD Modern Warfare 2 com o FSR 1.0 ligado na qualidade Ultra a 1080. Pelo que a gente pode ver, ela consegue uma taxa de quadros média acima dos 70, entregando uma experiência bastante fluida. E olha que isso é no Ultra, se baixar para qualidade baixa ou média, essa taxa de quadros passa dos 100. Então esses foram os principais motivos pelos quais ela ganhou nessa categoria. Agora, na categoria Performance, não tem como ser outra que não seja a GTX 1660 Super de 6GB. Essa placa bate todas as outras placas dessa lista nesse quesito. Consegue manter uma experiência em 1080 na qualidade Ultra, acima dos 60 FPS, na maioria dos jogos observados. E mesmo tendo já os seus 3 anos de idade, quando comparada à RTX 3050 de 8GB, que foi lançada há pouco tempo, em janeiro desse ano, é somente 4% inferior em performance. Só que o pulo do gato aqui é que enquanto a 3050 mais barata no AliExpress pode ser encontrada por cerca de R$1.770, a 1660 Super é encontrada a R$860, uma diferença de preço de R$910 entre uma e outra, o que torna o custo-benefício da 1660 Super infinitamente maior que o dela. Trazendo um teste dessa placa também na versão beta de COD Modern Warfare 2, na qualidade Ultra na resolução Full HD, vemos que ela leva muito bem esse jogo, se mantendo muito equilibrada a 75 FPS na média. Isso mostra como essa placa tem fôlego para levar jogos recentes e pesados com certa facilidade e se mantendo bastante competitiva. E essas foram as razões pelas quais a GTX 1660 Super ganhou nessa categoria com sobra.
Agora, vamos para a melhor parte desse vídeo, que é o salve dos inscritos. Eu coloquei a parte de salves mais para o final, para poder entregar o conteúdo do vídeo mais cedo para vocês. Mas esse espaço é de vocês e sempre estará aqui como forma de agradecimento a todos que se inscrevem e me dão a honra de tê-los aqui. Os inscritos que eu vou mostrar aqui foram os que o YouTube me notificou, mas há vários outros que eu não fui notificado. Então se você é um deles, deixe aqui seu comentário embaixo para eu saber. Então vamos lá. Os últimos inscritos do canal foram Maria de Jesus, Lucão, Snuff, Felipe FC Pro, Kleber Silveira, Ricardo Ribeiro, Vanessa Gomes, J Gameplay, Spideraço, User Zero, Christian Nunes, Romário Artes, Gabriel Ferreira e Magnus Svensson. Muito obrigado, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Bem como aqueles que não apareceram nessa lista, sintam-se em casa. Galera, muito obrigado por estarem aqui. Vocês são o combustível para tudo o que acontece nesse canal. E eu cada vez mais vejo que o que nós estamos criando aqui no YouTube é algo realmente diferente. E isso só é possível graças a vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Agora comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que tá legal, o que a gente pode melhorar, que eu leio todos os comentários e respondo também. Então eu curtiria demais poder ler o que vocês têm a dizer, pois isso é crucial para o trabalho que a gente faz aqui e ajuda demais, de verdade. Eu tô devendo para vocês, eu sei, a review do gabinete da Galaxy, o Quasar GX600. O problema é que a placa-mãe que eu encomendei tá demorando demais para chegar. Faz mais de 1 mês e meio praticamente que ela tá parada na alfândega. Eu tentei usar uma antiga que eu tenho aqui, que é de um Optiplex 360 da Dell, mas a pinagem é totalmente diferente do padrão esperado pelo gabinete, então acabou não dando certo. Mas pode deixar que assim que ela chegar, eu já corro para fazer o vídeo para vocês com tudo conectado, o LED do gabinete aceso e tudo que vocês têm direito, beleza? E para não perder esse e outros vídeos que eu tô preparando aqui pro canal, basta se inscrever e ativar o sininho para sempre ser notificado quando sair coisa nova. Eu sei que os vídeos demoram para sair, mas infelizmente meu tempo é bastante limitado, porque eu tenho meu trabalho durante a semana e agora eu acabei descobrindo que o YouTube em si é um trabalho à parte. Então, como só sou eu quem faz tudo e só tenho os finais de semana praticamente para trabalhar nos vídeos, eles infelizmente acabam realmente demorando um pouco. Eu vou ver se eu consigo diminuir o tempo de alguma maneira, tá, pessoal? Vou realmente me esforçar para ver essa questão. Mas independentemente disso, eu sempre coloco e continuarei colocando o máximo de qualidade possível nas produções. Até por isso elas acabam demorando um pouco também, porque é o mínimo que vocês merecem. Muito obrigado pela audiência, pessoal, pela paciência e pela parceria também. Tamo nessa juntos e vamos sempre avante. Esse é o time 95. Dito isso, uma vez mais eu me despeço de vocês. Nós nos vemos novamente no próximo vídeo. Aquele abraço, tudo de bom e tchau.